Olá, meu nome é Carolina Teme, eu sou formada em Artes Visuais, Bacharelado e Licenciatura, e nesse projeto eu fui responsável pelo design, ilustrações e auxiliei na parte da gestão e da divulgação. Para esse projeto, a gente tinha como principal objetivo trazer a estética de um livro de aventuras, o diário de um aventureiro que está conhecendo mais sobre Gravataí. Então a gente tem muitos recortes, a gente tinha muitas partes escritas à mão, muitas manchas e muita estética do papel antigo. Contudo, a gente percebeu que essa estética, por mais que fosse o que a gente queria, ela não era de todo acessível. Então a gente resolveu modificar ela, tirar um pouco da poluição visual que ela tinha, para deixar o jogo mais interessante para ser usado nas escolas de forma didática. Olá, eu me chamo Enel Tomassi Medeiros, faço parte do Projetos Culturais da USTM. Eu sou museóloga, licenciada em História, mestre e doutoranda em Memória Social e Patrimônio Cultural. Em relação à questão da acessibilidade, a gente tentou focar muito na questão da forma, que estava passado ali, em trazer uma linguagem acessível, ao mesmo tempo que a gente teve uma assessoria pedagógica, didática ao longo do projeto, que também nos orientaram, a deixar palavras e termos difíceis para enriquecer o vocabulário das crianças. Então, às vezes o texto da pergunta está um pouco mais complexo, mas o objetivo é esse mesmo, é que tu use esse momento de sala de aula, para também estimular outros conhecimentos, não só a história, a geografia da cidade, o patrimônio, mas também ali a gente colocou questões de matemática, questões que você pode usar, por exemplo, para estudar português, algumas outras coisas que professores de áreas transversais pudessem abordar com seus alunos a partir do uso do jogo. Outra dica também que eu acho importante a gente deixar aqui para os professores é que vocês podem olhar, são 90 questões, a gente deixou numeradas as cartas do 1 a 90, para que vocês encontrassem, e ali vocês podem ler quais questões se adaptam mais à temática da sua aula e levar elas para lá, tirar as questões que vocês acham que não entrariam naquele momento, para levar para outras discussões, e talvez até mesmo dividir o jogo por temática. Isso fica uma outra proposta, para uso em sala de aula. A gente optou por usar acessibilidade na parte visual, como eu disse, nós cortamos alguns elementos para que ficasse mais simples e ainda assim mantivesse a estética, mas fosse mais acessível. Nós também optamos por usar fontes serifa, que são fontes que têm um detalhezinho no final ali e isso ajuda a diferenciar. Então, por exemplo, letras como L e o I, que tendem a ser confundidas na serifa, elas são mais fáceis de serem identificadas. A gente também optou por deixar os textos, ao invés de justificados, retinhos, a gente optou por deixar eles mais à esquerda, para justamente o final das linhas serem diferentes e isso facilitar a leitura das crianças em sala de aula. Além disso, a gente optou por deixar as fontes grandes e a linguagem acessível. Meu nome é Ruth Soriano e eu sou formada em museologia, estudo hoje ciências contábeis e cheguei a fazer uma época um pouco de pedagogia. Já trabalhei em outros projetos com jogos, mas para esse a gente deu uma estudada um pouco maior sobre jogabilidade. Esse foi um jogo um pouco mais complexo. Eu trabalhei na parte da confecção das cartas, onde nós estudamos principalmente o livro Gravataí entre Anjos e Gravatás, mas também alguns outros materiais sobre confecção de jogos e jogabilidade, para poder reproduzir as cartas do tabuleiro. Olá, eu sou a Brenda, sou licenciada em Pedagogia pela URGS, especialista em Psicopedagogia e estou atualmente como mestrando em Educação. Eu fui então responsável pela assessoria pedagógica do projeto Entre Anjos e Gravatás, na elaboração desse jogo didático. Eu participei da elaboração dos padrões, dos modelos de questões, depois então elaboradas pela Ruth e pela Helena, e em seguida eu revisei tais questões após prontos. Também auxiliei na elaboração dos objetivos dos personagens e fiz sugestões para o manual do jogo. Bom, eu vou falar um pouco sobre como o jogo pode potencializar a aprendizagem por diferentes abordagens teóricas. Diversas teorias vão propor como um jogo pode ser uma maneira de potencializar essa aprendizagem, Então, por exemplo, eu trago a perspectiva sociocultural, que vai entender que a aprendizagem, como um todo, vai acontecer através da interação com os pares. Então, pode ser os colegas, como pode ser os professores, através do uso da linguagem. A linguagem, é por onde se media a aprendizagem, tá? Então, o jogo, a interação proposta pelo jogo promove essa interação com os estudantes, que pode fazer com que os participantes aprendam sem saber que está aprendendo, Porque a interação com outro
pode promover o desenvolvimento da zona proximal desses sujeitos. Uma outra abordagem, né, mais ligada à psicologia cognitiva e o neuroconstrutivismo, entende que o jogo, para além de promover a interação, né, com o meio, que é essencial para a aprendizagem, também pode desenvolver habilidades de domínio gerais, né, como a memória de trabalho, as funções executivas, né, as funções executivas vão abarcar uma série de habilidades, então a atenção, tem vários tipos de atenção, mas enfim, o controle inibitório, a flexibilidade cognitiva, entre outras habilidades. Através de conversa com os outros integrantes do grupo, principalmente a Brenda, a gente foi dialogando sobre as questões didáticas, né, que poderiam ser utilizadas. E chegamos em algumas outras formas de fazer questões, como por exemplo as questões de matemática, que são as minhas favoritas. Elas trazem a informação histórica, mas no final é um problema de matemática que a criança vai precisar resolver. Eu acho muito divertido. Bom, no jogo Gravataí Entre Anjos e Gravatás, eu fiz parte desde a concepção do projeto do jogo, né, até agora o final dele. Eu me foquei muito na questão da criação das questões, né, do manual, ali das cartas de missão, e principalmente nessa área da pesquisa histórica, né, porque eu faço um doutorado relacionado à história e patrimônio da cidade de Gravataí, então tinha já muita coisa, muita bagagem em cima disso, né. A ideia nossa do jogo é que ele seja uma versão, né, mais acessível, né, um produto que possa ser usado como ferramenta pedagógica em sala de aula por alunos e professores. Em 2021, a gente publicou o livro Gravataí Entre Anjos e Gravatás. E esse livro trazia algumas histórias da cidade, né? E ele era focado principalmente em ser material didático, para que os professores pudessem usar com seus alunos, né? O jogo, então, é uma ferramenta pedagógica para que ambos usem, né? Conheçam um pouco mais sobre a história de Gravataí, que a gente sabe que é difícil encontrar material, né? Principalmente numa linguagem mais acessível sobre a história da cidade. Todas as questões foram muito difíceis de elaborar, porque nós precisamos criar um texto que fosse explicativo para que as crianças pudessem responder e ao mesmo tempo que não fosse muito complexo, para que as sessões não ficassem muito compridas. Mas foi muito divertido fazer todas as questões. A gente desenvolveu 90 questões sobre a história de Gravataí e nós tivemos algumas dificuldades, porque a nossa ideia era que o jogo trouxesse informações, trouxesse conhecimento para as crianças, né? Mas a gente teve que tentar fazer isso de uma forma que também o texto não ficasse tão cansativo. Apesar de serem questões extensas, né, com textos longos, a gente achou que valia a pena manter esse formato por ser uma fonte de informação sobre a cidade que muitas vezes não é tão conhecida pelos alunos. Então a gente criou 90 questões, criamos 12 missões do jogo, né? E são questões com formatos diferentes, são 6 tipos de questão. A gente espera que vocês gostem muito do jogo, ele foi bem desafiador de fazer, né? Demoramos 1 ano aí, pelo menos, nesse projeto. Então, nosso intuito é que ele seja acessível, que as crianças consigam se divertir e aprender mais sobre Gravataí, né? Difundir essa história. Bom, em relação aos temas, né, das questões, a gente se focou muito na história, no patrimônio da cidade de Gravataí, para tentar trazer essas informações de uma maneira bem acessível para as crianças, né, e para os jovens que vão jogar esse jogo. Meu nome é Marli Medeiros, sou professora de História, com especialização em História do Brasil. Trabalhei durante 33 anos como professora na rede municipal de Gravataí, em diversas escolas. Fui também na diretoria do Sindicato dos Professores Municipais de Gravataí, Trabalhadores em Educação. E hoje, como aposentada, estou atuando com a equipe Projetos Culturais Irmãs TM em projetos sobre a cidade de Gravataí. A minha função no projeto foi uma assessoria didática, ou seja, desde o acompanhamento das questões, né, ler as questões que foram utilizadas no jogo, nas cartas, perguntando sobre a cidade. Fizemos também o acompanhamento, então, de toda a evolução desse processo do jogo e também fizemos vamos dizer assim, uma apresentação inicial para algumas crianças numa escola, para ver como elas reagiam ao jogo sobre Gravataí Entre Anjos e Gravatás. Olá, tudo bem? Meu nome é Nestor, sou professor de História há 33 anos em Gravataí. Atualmente estou aposentado, mas ainda na ativa. A minha parte do projeto ela foi muito mais de assessoria pedagógica e também de propor algumas questões, de revisar uma parte do texto, né? E atualmente a minha contribuição no projeto está muito ligada à formação dos professores
para o uso do jogo. Inclusive, nós já fizemos um test drive com uma turma e pretendemos fazer formação para os professores, porque esse jogo ele tem esse caráter pedagógico, esse caráter lúdico, esse caráter de aprendizado sobre a história e o patrimônio de Gravataí. Esse jogo ele auxilia porque ele tem muitas questões sobre a cidade, ele traz muito conhecimento, coisas que as crianças não conhecem, nem imaginam que existiram ou que existem em Gravataí. Então faz com que as crianças e adolescentes tenham contato com esse universo que muitas vezes é desconhecido por eles. Bom, desenvolver esse projeto foi muito interessante porque, além de retomar essas questões que a gente já vinha trazendo no livro, né, Gravataí em termos de Gravatás, da qual eu participei também como coautora, ele traz esse universo e outros conhecimentos, né, que até então não se tinha quando se realizou o próprio livro, traz então à tona e de maneira atualizada, né, esses conhecimentos para a cidade, né? O que se pode acrescentar hoje é que tem como os professores trabalhar diferentes anos, né, de séries finais do ensino fundamental, trabalhar as questões, por exemplo, que são pouco vistas, por exemplo, a questão dos quilombos na cidade, né? Porque hoje não se conhece muito sobre isso, sobre essas heranças que tem na cidade. Então, é importante conhecer. Por exemplo, a gente estava na escola e os alunos não sabiam que existe o Casarão dos Bina, que existe outras, o quiosque da cultura, que lá existem apresentações, que existem... Então, tudo isso eu acho que é muito interessante que os alunos conheçam e possam vivenciar essas experiências na cidade. Acho que é importante também ressaltar que nos referenciais teóricos de Gravataí, que a gente trabalhou, que vem desde 2017, tem previsão de trabalhar sobre a história de Gravataí. E a gente sabe que muitas vezes os professores têm dificuldades, alguns por não serem da cidade, outros por realmente não conhecerem, né? Tem muito sobre a história de Gravataí, então que pode ser explorado com esse jogo, está de acordo com os referenciais teóricos de Gravataí. Então, né, de suma importância que se trabalhe esses conceitos, porque afinal, né, se estão lá, devem ser trabalhados na escola também. A gente sempre espera que as crianças se divirtam, que elas aprendam alguma coisa e que os professores tenham mais material didático para trabalhar em sala de aula. É um jogo exatamente para auxiliar os professores no seu trabalho com os alunos para o crescimento da consciência sobre o patrimônio, sobre a história do nosso município. Afinal, né, meus amigos, a gente não ama o que a gente não conhece. Por isso, para amar a Gravataí, é preciso conhecer Gravataí. Que todos possam, né, usufruir desse trabalho, que possam utilizar em sala de aula como um recurso pedagógico para que as crianças tenham esse conhecimento e possam vivenciar essa história. A gente está muito orgulhoso e a gente espera que vocês gostem muito de tudo que a gente está levando e que os professores e alunos consigam usar em sala de aula. O projeto Jogo Gravataí em Triângulo de Gravatás, ele foi desenvolvido ainda em 2023, no final do ano, mas essa é uma ideia muito antiga nossa. Ela foi, na realidade, a primeira ideia de projetos culturais do USTM, isso em 2020. Então, assim, é uma ideia que a gente vem amadurecendo desde então e a gente fica muito feliz de conseguir colocá-la em prática nesse momento. Porque o nosso objetivo é atingir a população de Gravataí, em sua maioria, né? É deixar um jogo acessível, é trazer as informações, porque não adianta a gente falar sobre história, sobre patrimônio, sobre cultura de uma cidade, se as pessoas não tiverem acesso às informações, né? Então, esse é um dos principais objetivos do jogo, é levar esse acesso. Então, assim, ele é um jogo que foi feito com muita dedicação, com muito empenho, né? Com muito carinho também, assim, como todos os nossos outros projetos. Então, a gente espera que eles cheguem às pessoas, que os professores consigam usar eles, que eles sejam uma ferramenta interessante, né? E que a gente consiga contribuir com a cidade de alguma forma, porque eu acho que esse é o objetivo de todos os nossos projetos, né? Então a gente espera que vocês gostem do projeto e que ele possa contribuir para o futuro da cidade.